Deuteronômio capítulo 8, do versículo 10 ao 18, diz assim: Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te livrou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões, e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Nós lemos aqui um trecho onde Moisés está se dirigindo ao povo, e ele menciona algumas bênçãos que eles estariam prestes a receber. Ao entrar na terra, eles iriam ficar ricos, eles iriam deixar de habitar em tendas e tabernáculos, como nós vemos aqui no versículo 12, e havendo edificado boas casas e habitando-as. Lembrando que por mais de 40 anos agora, eles habitavam em tendas. Desmontavam as tendas, montavam as tendas, viajavam, e agora eles teriam a possibilidade de morar em casas. Morar em casas, algumas edificadas, outras já estariam prontas. Lembrando que a terra que possuíram já havia, em muitos lugares, cidades, haviam casas, haviam plantações, haviam a terra já pronta para eles tomarem posse. Então, ele está advertendo aqui o povo contra uma bênção. Ele está trazendo um aviso contra uma coisa boa. Em nossas vidas, a sua vida, você terá apenas duas provações. Haverão dois testes. Falo de modo geral, mas em última análise, os testes são de duas categorias. Ou seremos testados pela adversidade ou pela prosperidade. Não há outro teste. São os dois maiores testes, as duas maiores provas que nós vamos encarar: a prosperidade ou a adversidade. Podemos até dizer, os dois maiores testes vão ser a bênção ou dificuldade. E as bênçãos têm derrubado mais pessoas do que os problemas. Mais crentes são destruídos, mais crentes tropeçam, mais crentes se desviam, não na adversidade, não nos problemas, não quando a coisa está indo ruim, não quando vem aquela notícia ruim do médico, do patrão, do banco, do cobrador. Não, o que derruba o crente é justamente a prosperidade. É quando tudo está indo bem. É o que nós lemos aqui, neste aviso que Moisés traz. A prosperidade destrói mais que a adversidade. Famílias, eu estou falando, casamentos, amizades, testemunhos, tudo isso é destruído, não nos problemas,
não na adversidade, mas na prosperidade. Deus alertou aqui Israel justamente contra isso, e esse alerta vale para nós. Ele avisou que no deserto, ou seja, a adversidade, aquilo os uniu, não só como um povo, não só forjou o caráter do povo judeu, mas também os uniu a ele. Os primeiros 40 dias, digamos, foi uma espécie de um desastre. Depois de 40 dias, estavam na entrada da terra prometida, os espiões entraram, e quando voltaram, 10 trouxeram um relatório ruim, dizendo, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós parecemos gafanhotos comparado com o povo que mora lá. De maneira alguma vamos entrar. Apenas Caleb e Josué disseram, não. Nós devemos entrar. Caleb até disse, eu já separei a minha montanha, eu vi a minha montanha, eu quero a minha montanha, eu já sei qual é. Mas aqueles primeiros 40 dias, o povo fracassou. Lembrando que aqueles primeiros 40 dias no deserto era uma vitória. Foi um tempo de bênção. Que bênção, pastor? Deserto, bênção? Que conversa é essa? Bênção porque os 40 dias, os primeiros 40 dias que estavam a caminho da terra prometida, o que havia acontecido logo antes? Eles foram libertados da escravidão, foram libertados do Egito e saíram de lá carregando ouro e prata e tesouro que o povo egípcio deu para eles. Levaram todo o seu gado, levaram todos os seus rebanhos, levaram toda a sua família, estavam ricos com ouro, com prata, tiveram o livramento de Deus que abriu o mar vermelho, atravessaram, estavam no momento de vitória, momento de glória, momento de liberdade. E foi justamente nesse clima que quando chegaram na terra prometida disseram, bom era o Egito, bom era lá na escravidão, Moisés, você e o seu Deus nos trouxe aqui para nos destruir. Sabe o que foi isso? Foi a prosperidade, foi a bonança, foi o bom, foi a bênção que levou eles a caírem. E Deus falou, nenhum adulto dessa geração vai entrar na terra prometida. Depois de tudo que eu fiz, de tudo que vocês viram, tudo que eu vos livrei, vocês estão agora reclamando, querendo voltar, mesmo se pudesse, querendo voltar? Não, vocês vão voltar e vão peregrinar 40 anos até o último de vocês adultos, de 20 anos para cima, cair no deserto. Aí, quando passar essa geração, então Josué os adentrou além do Jordão, na terra prometida. Então você veja, o povo já havia experimentado que na bonança, na prosperidade, na bênção, havia trazido separação de Deus. Então Deus avisa, estamos entrando, ou vocês vão entrar, isso foi muito antes, Deuteronômio foi escrito muito antes de realmente entrarem. Ele falou, um dia vocês vão entrar, e vocês vão ter terra, vocês vão ter colheita, vocês vão ter casas, vocês vão ter ouro, vocês vão ter prata, e diz assim, como nós lemos aqui no versículo 18, por último, antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Versículo 17, e digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Eu sou cuidado, porque vocês vão chegar um dia que vocês, do mesma forma que saíram do Egito abençoados, vocês vão entrar na terra prometida e vocês serão abençoados. Cuidado para não repetirem um erro. Cuidado para que a bênção, a bonança lhes faça orgulhoso, independente e me desuna de ti. Quando estamos doentes, problema financeiro, problema na família, qualquer problema, a nossa tendência é correr e buscar ao Senhor. Nós oramos, jejuamos, somos fiéis ao culto. Por quê? Porque a dificuldade, a adversidade nos une a Deus. Hoje de manhã eu preguei uma mensagem que abordava esse assunto. E eu mencionei na ocasião que eu poderia citar nomes e mais nomes e mais nomes, e exemplos e mais exemplos de pessoas aqui desta igreja, não aqui agora, mas pessoas que um dia faziam parte desta igreja,
que vieram com problemas, com dificuldades, com adversidades, e Deus abençoou, Deus libertou, Deus curou, Deus abriu portas, e assim que receberam a bênção, abandonaram Deus. Não é que abandonaram a igreja, abandonaram Deus. Tchau, Deus, muito obrigado, valeu, até a próxima. Próximo o quê? Até a próxima adversidade, até o próximo problema. Porque a adversidade não nos separa de Deus, a adversidade não destrói famílias, a adversidade não destrói igrejas, a adversidade não destrói. É a bênção, é a bonança que derruba, é a prosperidade que derruba. E Deus aqui está nos alertando quanto a isso. Abundância e prosperidade te aproximam ou te afastam de Deus? Eu estou perguntando agora para você, eu não quero que você me responda, mas me diga. Se você está numa posição que quando você está no bem bom, na bênção e prosperidade, você se afasta de Deus, mas quando vem o primeiro sinal de dificuldade, você corre para Deus, e você deve correr para Deus, nós devemos correr para Deus no primeiro sinal de problema. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas se é só nesses momentos que nós buscamos Deus, e assim que a coisa melhora 1 centímetro, nós já estamos, tá vendo como eu consegui? A minha força, minha fortaleza, foi a minha mão, fui eu, meu talento, minha esperteza. Não faça isso. Porque tudo vem da mão do nosso bom Deus. E se Deus só vem a gente quando a torneira está fechada, quando a seca está brava, e quando nós estamos com problemas, pode ser que Ele vai ter que permitir. Porque lembre-se, nós pertencemos a Ele. Nós somos endividados a Ele. E se para Ele ver a sua posse é preciso de problemas, Deus pode muito bem mandar uns probleminhas para nos levá-los a Ele. Não deveria ser assim, mas muitas vezes o é. Mas hoje eu quero falar sobre o tema a armadilha da abundância. A armadilha da abundância. Olhe comigo no versículo 15 do texto que nós lemos. A adversidade humilha. Humilhar em que sentido? Nos rebaixa. De certa forma, a adversidade nos coloca no nosso devido lugar. Essa é a grande verdade. Mas a adversidade, ela nos humilha e nos faz buscar Deus. Versículo 15. Que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira. 16. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram. Agora veja o que fala. Para te humilhar. Para te humilhar e para te provar. Para no fim, ou seja, depois, te fazer bem. Quando Deus decide nos humilhar e nos provar, e fazer como o povo de Israel, que temos que passar por um deserto de terra seca e serpentes, passar por dificuldades e espinhos, é para nos provar, mas qual a finalidade? Para no fim te fazer bem. Está com problemas? Seja fiel, porque no fim Deus vai te fazer bem. Seja fiel na seca, seja fiel no deserto, seja fiel no meio das serpentes, no meio da tribulação, da dificuldade, porque Deus está usando aquilo para no fim nos fazer bem. Nos fazer bem. Eu poderia citar muitos exemplos na minha vida disso. Ou me vem à mente agora, mas eu lembro a aquisição desse edifício, desse local aqui. Quando Deus nos deu a casa pastoral, por meses de angústia, de incerteza, de vai, não vai. Eu lembro até hoje, foi uma terça-feira à noite, eu até falei para a irmã Simone, sabe uma coisa? Eu desisto. Não vou esperar mais, está muito desgastante, vou deixar para lá, vou parar de esquentar, não vou preocupar. No dia seguinte, sem nenhum exagero,
toca o telefone. E era um tal de, lembro até hoje o nome do abençoado, Djalma. Alô, aqui é o Djalma. Djalma, eu nem queria falar com você. Eu estou aqui no cartório. Aí eu falei, já estou indo. Gente, foi o dia que eu falei, tá bom, Deus. Eu falei, Deus, se não é para eu ter uma casa, tudo bem, não vou esquentar, tá certo, vamos ficar no aluguel o resto da vida, não tem problema nenhum. Eu vou deixar isso quieto. Quando eu falei isso, no outro dia Deus falou, ok, só estava esperando você chegar a essa conclusão. Por que? Eu não sei, mas obviamente era o caso. Porque no outro dia, fomos acordados com o telefone. Eu disse, já, estou indo para o cartório agora, venha cá. Qual? Aquele da Sinimbu. Já sei onde é que é. Eu tinha mapeado todos os cartórios de Maceió, já em prontidão, para quando eu li. Talvez um exagero, mas... Então Deus faz nos passar por um deserto, mas é para o fim, é para o nosso bem. É para o nosso bem. O povo estava na escravidão do Egito. O faraó tinha decidido, eu vou acabar com esse povo. Vamos começar. Todo menino que nasce é para jogar no rio, para ser comido pelos crocodilos. Vamos aumentar a carga dos escravos e não vamos dar para ele a matéria-prima. Eles que se virem para catar. Ele queria eliminar, cometer genocídio com o povo. Eu diria que isso é uma tribulação em tanto. Deus os libertou, o povo clamou, Deus mandou Moisés, os libertou. As pragas do Egito destruiu a maior nação do mundo, na época, naquele contexto. Os libertou. Grande tribulação, grande bênção, e essa grande bênção os afastou de Deus, e tiveram que voltar e peregrinar, com qual finalidade? Para no fim, lhes fazer bem. Então a adversidade nos coloca em nosso devido lugar, na nossa dependência em Deus, e o orgulho evapora. Então Deus provou Israel, Deus o alimentou com maná da rocha, para humilhar sim, mas para abençoar no final. Versículo 2, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só do pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Foi para isso. Testar e provar. Quando vem adversidade é para testar e para provar. Não para destruir. Nós temos vários exemplos desse conceito. Jó, um homem reto, íntegro, perdeu tudo. Família, saúde, bens. Mas ele clamou a Deus e foi restaurado 2 vezes mais de tudo que tinha. Ele não blasfemou a Deus, não se afastou de Deus. Por quê? Porque poderíamos dizer que Jó estava na adversidade. Perdeu tudo, até a saúde. Uniu a Deus. O humilhou, mas o restaurou. Nós temos o exemplo de José do Egito, vendido como escravo, preso injustamente, mas Deus o usou para salvar nações. Sim, nações, a próprio Israel, o próprio Egito e outras nações ao redor. Devido ao quê? Adversidade. Se ele não tivesse sido vendido para a escravidão, se não tivesse sido falsamente acusado e preso, se não tivesse encontrado na masmorra, ele nunca teria encontrado o faraó, interpretado os seus sonhos e ser feito o primeiro-ministro do Egito. Nunca. Ele precisou passar pela provação, pela humilhação, pelo problema, porque humilhação, provação, adversidade não nos afasta de Deus. Então você entenda a falácia de tantas tal chamadas igrejas
que exaltam prosperidade e dizem que pobreza e dificuldade não é de Deus. Leram a Bíblia? Essas igrejas conhecem a palavra de Deus? O que nós temos é que a adversidade Deus usa para nos unir a Ele, e prosperidade nos afasta dele. Nós temos também o exemplo de Davi, no deserto, fugindo do rei Saul. Foi lá na tribulação que ele compôs grandes salmos, salmos de dependência, como o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele escreveu essas palavras quando parecia que tudo lhe faltava. Lhe faltava apoio, lhe faltava segurança, lhe faltava um lugar seguro, faltava tudo, mas ele disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso vem do quê? De um lugar de adversidade. Adversidade. Eu lembro que durante a tal chamada pandemia, algo interessante aconteceu. Eu não estou falando desta igreja, estou falando especialmente Estados Unidos, Europa, e no Brasil também, eu imagino. Durante a pandemia, logo depois, a frequência, as ofertas, a obra, houve uma explosão. Explosão no bom sentido, não explosão no mau sentido. Houve um aumento, houve um acréscimo. Um acréscimo. Por quê? Porque as pessoas estavam em adversidade. As pessoas estavam temerosas, inseguras. Havia todo aquele sistema de embutimento nas pessoas e causar alarme nas pessoas. Isso causou o quê? Causou as pessoas na adversidade a se aproximarem e se unirem a Deus. Impressionante isso. É mais uma prova de que a adversidade humilha e nos aproxima de Deus. Interessante esse contexto. A fraqueza e a adversidade é uma porta para a força e para o poder divino. Provérbios 30, versículo 7. 2 coisas te pedi, não as negue, antes que morra. Aí ele começa os pedidos. Afaste de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Ok, quem aqui fará isso? Deus, não me dê riqueza. Quero uma alma honesta aqui para levantar a mão e dizer: eu oro todo dia para Deus. Deus, não me dê riqueza. Bom, está todo mundo honesto aqui, pelo menos isso. Aí continua: mantém-me do pão da minha porção de costume. Quer dizer isso? Deus, não precisa ser lagosta e caviar, não. Um cuscuz com ovo está bom. Cuscuz com ovo está bom demais. Por que isso? Para que, porventura, estando farto, não te negue. E venha dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Quando você está ali sentado, aquela picanha na sua frente, aquela lagosta. Pastor, eu nunca estive nessa situação. Eu também não, faz tempo, mas enfim. Aquilo é um problema. Porque aquilo, estou dizendo aqui, para que, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Quem é Deus? Quem fez isso aqui? Fui eu. Quem pagou por essa picanha e essa lagosta? Fui eu. Foi as minhas mãos, o meu trabalho, eu mereço isso. Isso é fruto do meu trabalho. Sabe o que é isso? É negar a Deus. Para que não te negue e venhas dizer: quem é o Senhor? Quem come cuscuz com ovo não vai ter esse problema. Quem aqui come cuscuz com ovo? Está vendo? Um monte de gente santa, abençoada. Crentes firmes e fiéis. Está vendo? Cuscuz é o novo maná, minha gente. Cuscuz é o novo maná. Mas vocês estão entendendo o que a Bíblia ensina? Não me des pobreza para que eu não venha a furtar.
E tomar teu nome em vão. Por que tomar teu nome em vão? Porque Deus promete tomar conta do seu povo. Então o povo de Deus não precisa furtar. O povo de Deus não precisa roubar. O povo de Deus não precisa fazer coisas contrárias à palavra de Deus. Porque eu estou passando fome. Se você está passando fome, algo está errado. E não é Deus. Porque Deus promete. Nunca vi o filho do justo mendigar o pão. Pois é. O problema é quando a pessoa não é justa. Nós lemos aqui no Deuteronômio que Deus permitiu que o povo passasse fome. Para quê? Para humilhar. Eles estavam cheios de si. Eu fui libertado porque eu sou maravilhoso. Eu fui libertado do Egito pelo poder da minha mão. Fui eu que abri o mar vermelho. Eu. Estavam negando Deus. Estavam dizendo, quem é Deus? Aí Deus falou, é? Tome fome, tome sede, deserto para vocês. Mas Ele não os abandonou. Ele mandou o maná, Ele mandou a água. Eu diria que um cardápio de maná e água e codorna, manhã, tarde e noite, o ano todo, acho que cansa, né? Mas não passaram fome. Não passaram fome. Então a adversidade nos humilha, nos coloca em nosso lugar e nos impele em direção a Deus. Já a prosperidade, ela nos exalta. A prosperidade exalta e nos faz esquecer Deus. Versículo 11 do texto de Deuteronômio 8. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus. Está dizendo, guarda-te. Tenha cuidado que você não esqueça de Deus. Deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos. Ou seja, desobedeça a Deus. Cuidado para quando vier a fartura e a abundância, a prosperidade, você não se esqueça de Deus e passe a desobedecê-lo, fazendo o que você acha melhor, fazendo os seus mandamentos, não de Deus, os nossos mandamentos, os nossos estatutos, os nossos conselhos. Por quê? Quem é Deus? Eu estou na terra prometida, a terra que flui com leite e com mel, a terra que já tem casas e plantações. Quem é Deus? Eu tenho tudo em mãos, para que eu vou querer Deus? Não te esqueças. Não te esqueças. Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os seus gados, os seus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, ou seja, vão ficar prósperos, ricos. Haverá fartura e bonança. Se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. Ou seja, a fartura eleva o coração e nos faz esquecer, nos faz afastar, nos faz desobedecer, nos faz rebeldes. Então você entende porque o salmista disse, não me des riquezas. O salmista entendia a armadilha da prosperidade. Ele falou, não me dê riquezas, não me dê pobreza, para que eu não venha ter fome, roubar, furtar e negar o teu nome. Mas também não me dê riquezas, não me dê riquezas. Não me dê riquezas. Talvez o salmista sabe alguma coisa, aprendeu alguma coisa, que muitos de nós talvez não percebemos. O triste é que muitas pessoas ao redor do mundo passam suas vidas buscando aquela uma armadilha, riqueza. O salmista falou, Senhor, não me negue esse pedido. Qual? Não me dê riqueza. O mundo ouve isso e fala, tu tá doido? Você está maluco? O que o apóstolo Paulo falou sobre o homem natural, o homem não nascido de novo? Para o homem natural, essas coisas são loucura. Para nós, o povo de Deus, que temos o Espírito Santo, que nos leva a toda a verdade, esse pedido, Deus, eu tenho um pedido, não me negue, não me dê riquezas. Esse pedido não deveria soar loucura, não deveria parecer coisa de doido. E se você está aqui ouvindo minha voz dizendo, você não está dizendo, mas no seu coração está falando assim,
O pastor ficou doido de vez. Acho que é a idade, não sei se ele bebeu, cheirou alguma coisa, eu não sei, mas o pastor está doido. Pedir para Deus para não dar riqueza, fazer isso, eu acordo de manhã para fazer riqueza, eu passo o dia inteiro bolando como eu vou fazer riqueza, a minha vida é em prol e tem um objetivo de fazer riqueza, vou pedir para Deus não me dar riqueza. É, exatamente, é como o salmista orou. Essas coisas, Deus, eu tenho os pedidos, não me negues antes que eu morra. Não me negues, não me dê riqueza. Abundância e prosperidade, além de outras coisas, gera medo de perda. Perda. Aquela pessoa que vive só para riqueza, prosperidade. Eu vou dar um exemplo. O cara passou 3 anos comprando Bitcoin. Que Bitcoin? Vou ficar rico com Bitcoin, como muita gente ficou. Aí o Bitcoin faz o quê? Como fez? Arrancando o cabelo. E agora? Agora eu vou ficar careca. Arrancou o cabelo, agora aguento. Mesma coisa se investir nas bolsas, no mercado de commodities, no preço do ouro, da prata. Quando sobe é só alegria, quando cai, o jeito é me matar, o jeito é eu me jogar debaixo de um trem, eu não sei. Por quê? O medo da perda. Quem não tem nada, não tem medo de perder. Não tem nada a perder. Mas Deus não está dizendo aqui que é errado ter. Tanto que ele fala, vocês vão ter casa, vocês vão vai multiplicar o ouro e a prata, e tudo quanto tiveres, vai multiplicar. Esse não é o problema. O problema é que isso é uma armadilha, e se nós não atentarmos a essa armadilha, nós vamos exaltar a nós mesmos, nós vamos tornar orgulhosos, nós vamos ser desobedientes e rebeldes, e nos afastar de Deus. Esse é o problema. O apóstolo Paulo falou que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Ele não falou que o dinheiro é raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É o nosso relacionamento ao dinheiro. É o que o dinheiro é para nós. O dinheiro para nós é um Deus. Será que toda decisão que nós fazemos tem que passar pela permissão de Mamon? Quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu vou perder? Quanto que eu vou lucrar? Então o problema não é riqueza, não é dinheiro, não é ouro, não é prata. O problema é o nosso relacionamento com riqueza. Porque o amor ao dinheiro é raiz de alguns males? Não. De muitos males? Não. Todos. E se você analisar friamente e olhar na conta final, na ponta do lápis, todo problema, maldade, crueldade, desonestidade que existe no mundo vai bater em um lugar: dinheiro. Dinheiro. Esses escândalos que assolam o país, tudo vai para onde? Nos bilhões para cá, nos milhões para lá. Milhões e milhões de quê, pastor? É dinheiro, gente. Tudo é dinheiro. O problema não é o dinheiro. É o nosso relacionamento com o dinheiro. A prosperidade é uma armadilha. Então não passe a sua vida orando, pedindo, trabalhando, muitas vezes fazendo coisa errada, se afastando de Deus. Para quê? Prosperidade, dinheiro. É uma armadilha. É uma armadilha. Salomão, alguns exemplos bíblicos. Salomão, rico, rei, tinha tudo, tinha autoridade, tinha fama, tinha riqueza, tinha sabedoria. Mas isso lhe falhou. Ele acabou tendo o que? 1000 mulheres. Ele sabia que Deus falou que o rei não deveria multiplicar para 100 mulheres. Ele sabia disso. Mas ele ficou esperto. Ele ficou sábio demais. Ele disse assim: quem é Deus? Esse reino de Israel?
A rainha Sheba veio lá da Etiópia, norte da África, veio aqui, ela ouviu a minha fama, ela veio aqui, ela ficou maravilhada, deslumbrada. Ela falou, me disseram maravilhas daqui, mas pelo que eu estou vendo, não me contaram nem a metade. Sabe o que ele fez? Essa prosperidade toda elevou seu coração. Acabou casando com 1000 mulheres. Além de não ter obedecido a Deus em não multiplicar para si mulheres, ele casou com mulheres pagãs. Pagãs. E elas trouxeram os seus deuses falsos para dentro do reino. Ele construiu templos, altares para falsos deuses. Ele sacrificou os seus filhos. Tudo bem, 1000 mulheres, eu acho que filho tinha muito filho, mas a questão não é essa. Ele sacrificou os seus próprios filhos aos deuses pagãos. Como que ele chegou a isso? Prosperidade e bonança. Havia paz, todas as nações dominadas pagavam tributos a ele, era um reino próspero, ouro era como se fosse nada, de tão abundante que era. A rainha de um grande reino veio e ficou deslumbrada com tudo aquilo. Ele começou a achar que ele fez tudo aquilo pela força dele, pelo seu poder, pela sua fortaleza. E esqueceu que foi Deus que permitiu, possibilitou e fez tudo aquilo. Não pense que nós somos diferentes de Salomão. Pode mudar a quantidade de ouro, pode mudar a qualidade das circunstâncias, mas no frigir dos ovos, todos nós temos esse mesmo problema. A prosperidade, encarada corretamente, deveria nos humilhar. Deveria nos fazer pensar da responsabilidade, porque de que muito é dado, muito é cobrado. Aquilo deve nos humilhar ao ponto de dizermos, Deus, quem sou eu que tu me colocou nesse lugar? Quem sou eu que tu me abençoou de tal maneira? Quem sou eu, Deus? É bem diferente da pessoa que diz, pois é, eu sou bom. Eu consegui. O jovem rico de Mateus 19, versículo 16 em diante. Ele tinha muitos bens, tinha muitas boas intenções. Senhor, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? O que eu faço para ir para o céu, Jesus? Jesus, sabendo o seu coração, falou, vá e vende tudo o que tens. Não quer dizer que você tem que vender tudo o que tem para ser salvo. Não é isso. Jesus estava tratando de um caso, de um jovem que tinha um problema. Que problema? Amor ao dinheiro. A sua e a minha salvação não depende de a gente fazer nada, vender nada, ter ou não ter nada. Mas diga uma coisa, se fosse necessário, se necessário fosse, o que você não faria para ser salvo? E se Jesus falasse, para você ser salvo, você tem que vender tudo o que você tem para ter vida eterna? Eu não pensaria 2 vezes. O que é a vida do homem comparada com a eternidade? Não precisa fazer isso. Mas estou dizendo, o que você não faria pela sua salvação? Você não tem que fazer nada, apenas crer e receber pela fé em Cristo, mas se fosse necessário. E esse era o problema com o jovem rico. Ele se recusou a seguir Cristo por apego, por ganância, e isso causou-lhe a derrota. Nós não sabemos, não se fala mais desse jovem, podemos deduzir que ele morreu sem Cristo e hoje está no inferno. Pode ser que talvez o Espírito Santo tocou-lhe o coração, ele viu o erro dos seus caminhos, e não necessariamente que ele vendeu tudo, mas ele fez o que é necessário, que é o quê? Crer em Cristo. A Bíblia não fala, eu não estou dizendo que ele fez ou não fez, mas naquele momento, aquele jovem foi embora triste. Veja que armadilha, se apegou tanto à riqueza, tanto à sua ganância,
Preferiu segurar a ganância do que obedecer a Cristo? Ele ficou contente, alegre? Não, a Bíblia fala que ele foi embora triste. Triste. Não sirva dinheiro, porque no fim, sabe o que você vai ter? Tristeza. Tristeza. Judas traiu Cristo pelo quê? Prata, dinheiro. Muitas teorias sobre exatamente o que foi que aconteceu ali, mas o que a Bíblia fala, ele traiu a Cristo por 30 moedas de prata. Ficou feliz? Não. Foi lá, jogou o dinheiro aos pés dos fariseus e foi se enforcar. Muito feliz, muita felicidade, a prosperidade lhe trouxe. É uma armadilha. As pessoas passam a vida inteira assim, ó, correndo atrás. Muitas vezes mentindo, roubando, trapaceando, negando Deus, sendo desobediente, destruindo sua família, suas amizades, sua saúde, sua força, o seu vigor. Para no final das contas, ficar triste, se enforcar. Não tem nada. É uma armadilha. É uma isca. Não há nada demais um peixe querer comer minhoca, mas se a minhoca está num anzol, cuidado, peixe. Cuidado. Acã, assim que atravessaram o Jordão, lá estava Jericó, a grande vitória de Jericó. Acã foi lá e roubou bens que eram de fato consagrados a Deus. Ele roubou Deus. Deus falou, tudo na cidade é meu. Por quê? A primeira vitória, a primeira é do Senhor. As primícias pertencem ao Senhor. Sabe o que ele fez ali? Ele roubou, Acã roubou das primícias. Acã roubou o que de fato pertencia a Deus. Foi o que houve com ele? Ele e sua casa foram engolidos vivos, o chão abriu. Eu estou encurtando a história aqui, quer saber? Vá lá e leia, mas... Finalmente admitiu. Aí Josué falou, onde está o que você roubou? Sabe onde é que estava? Estava guardado, enterrado no chão, debaixo da sua tenda. Foi o que ele roubou. Ele roubou ouro e prata e roupa. A mesma coisa. Para que tu vai roubar roupa para enterrar embaixo da sua casa? Ele aproveitou, desfrutou, lhe trouxe alegria, alguma coisa? Não! Aquilo estava enterrado embaixo do chão, não lhe servia de nada, ele não podia gastar, não podia comprar, não podia exibir, não podia usar, nada! Custou-lhe sua vida e a vida da sua família. Para quê? Por nada. Pois é. Tanto amor e zelo por riqueza, para tanto sofrimento. É uma armadilha, é uma isca. Sabe o que a palavra armadilha quer dizer na Bíblia, especialmente no Novo Testamento? Armadilha quer dizer isso, é um escândalo. A palavra armadilha é escândalo. Escândalo é um escândalo, uma armadilha. É um laço, não um laço de pegar boi, um laço de pegar o passarinho, por exemplo, ou caçar com um laço que você coloca lá, o bicho vai, pisa no laço, ele fecha e prende. É uma armadilha. Armadilha da prosperidade. Se nós entendêssemos isso, nós teríamos um relacionamento diferente, não nos afastaria. A prosperidade e a busca incansável, incessante, desenfreada pela prosperidade, pelo sucesso, pelo êxito, pelo reconhecimento, não vale tudo. Não tem nada errado com tudo que eu falei. O problema é o nosso relacionamento com essas coisas. E como aquilo nos transforma. Eu já dei esse exemplo aqui. Tinha um amigo, eu fiquei sabendo alguns meses atrás que ele faleceu. Era o irmão Clarence Moore, missionário na Coreia do Sul, toda a sua vida. E aquele irmão que eu disse que ele tinha um irmão na igreja dele, que era um empresário, certo sucesso. A empresa dele fabricava peças eletrônicas, e a empresa dele fechou um grande contrato com uma grande empresa, e digamos que ele ganhava aí seus milhares, ele agora passou a ganhar os seus milhões.
botou alguns zeros no final. Bênção, bênção. Ele sempre foi fiel, sempre dizimava, ofertava, era generoso nas ofertas, com comissões e tudo mais. Tinha condições. Como eu disse, ele ganhava lá os seus milhares, ele tinha condições, Deus abençoou. Mas quando abençoou com milhões, ele falou: pastor, eu tenho um problema. O que foi? Eu não posso dizimar. Por quê? Porque agora meu dízimo vai ser na casa dos milhões. E o pastor Moore falou: qual o problema? Se você está dizimando milhões, é porque você está fazendo muito mais milhões. Encurtar a história, esse empresário saiu da igreja, se afastou de Deus. Eu não sei o fim que ele teve. Sabe o que é isso? A armadilha da prosperidade. Ele já tinha vencido o nível inicial, ele já era próspero, muito bem de vida, vivia muito confortavelmente, mas aí ele foi para um nível de prosperidade maior. E ele caiu. Caiu. Porque prosperidade é uma armadilha. Se você não souber lidar, o mais triste não é que você tem que aprender a lidar com a prosperidade, porque a maioria das pessoas nunca vão chegar na prosperidade. Isso que é o triste. Vão dar os melhores anos da sua vida, vão dar sua força, seu vigor, sua juventude, o seu testemunho, talvez o seu caráter, o seu casamento, vão fazer tudo por uma coisa que eles nunca na realidade vão ter. Qual a solução? Versículo 18. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força. Se nós nos lembrarmos que é Ele que nos dá força, isso vai nos manter humildes. Pobreza, adversidade nos humilha. Prosperidade nos exalta, mas ela deve também nos humilhar. Aquele empresário coreano do sul, o sul-coreano, o que deveria ter causado no coração dele, quando ele passou de milhares para milhões, o correto seria: Senhor, o Senhor tem me abençoado tanto, e eu não mereço. E agora você vem e você multiplicou a minha riqueza. Eu estou agora na casa dos milhões. Senhor, eu não merecia antes, quanto mais agora. Senhor, essa é a atitude correta. Não foi a atitude que ele teve. A que ele teve foi: bom, agora não preciso mais de Deus, estou milionário e bilionário. Quem é Deus? A empresa é minha. Foram meus contatos e contratos e minha experiência, fui eu. Leia aqui: Ele é o que te dá força, e habilidade, e condição, e oportunidade, e vida, e saúde. É Ele que dá tudo. Para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, a aliança dele, a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Que dia? Eles estavam entrando na terra prometida, ou eles iriam entrar na terra prometida. Tem nada a ver com vocês, é porque Deus prometeu aos teus antepassados. Tem nada a ver com você. Baixa a crista. Baixa a crista. Te humilhe perante Deus. A prosperidade não é uma coisa necessariamente ruim, mas é uma armadilha. É uma isca. E muitos, eu diria talvez a maioria, não sabem lidar nem com a isca e nem com a prosperidade quando ela vem. Pelo quanto que a Bíblia nos alerta em relação a isso. Lembre de Deus, que tudo vem de Deus, e isso vai nos aproximar dele. E vai nos fazer mais fiéis a Ele. Se a prosperidade nos afasta de Deus, é porque nós esquecemos dele. Se a nossa busca por prosperidade nos afasta de Deus, é porque nós estamos esquecendo dele. Esquecendo que tudo vem dele. Alguns exemplos
que Deus nos dá. Davi, a riqueza, rei, ele dançou humildemente perante a arca e doou do seu tesouro para o templo que ele não ia construir. Davi queria construir o templo. Davi queria, só que Deus falou, você não. Você é um homem de guerra, um homem sanguinário, você não. Mas o seu filho vai. Então ele doou muito ouro, muita prata, muito tudo. Não foi nem, ele não ia receber a glória. O templo era conhecido como o templo de quem? De Salomão, não o templo de Davi. Mas ele falou, não, Deus, o Senhor me enriqueceu, me empoderou, tá aqui, ó, eu vou dar rios de riqueza para fazer o seu templo na frente. Eu não vou nem ver esse templo, mas eu vou separar aqui. E ele dançou perante a arca, ele se humilhou perante a arca. Ele não falou, eu sou o rei, atenção, aqui está o meu andar regal. Não, ele dançou. Tá? Que dança é essa? Dança, quer dizer, ele estava pulando e se alegrando e celebrando. A sua esposa viu da janela e depois falou, você se portando nem como um rei, você, pois é. Davi não gostou dessa história, falou, quem é você? Deus me exaltou e eu me farei um tolo, ela falou, você parece um louco. Eu falei, eu me farei louco pelo meu Deus. Não tem problema. A prosperidade não afetou o espírito de Davi. Nós temos outro exemplo aqui. O rei Dário da Babilônia, na época de Daniel. Rico, poderoso, maior império do mundo naquela época. Olha o que esse rei rico falou lá, eu vou ler para você, Daniel 6, 25. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não pode se destruir, e o seu domínio e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Foi esse mesmo rei Dário que, mesmo sem querer querendo, foi meio que pressionado a lançar Daniel na cova dos leões. Aqui ele se humilhou. O grande rei, por ter falado, jogue mais leões, jogue um urso também, e jogue um tigre, e jogue um tubarão, enche de água e joga um tubarão. Ele podia ter insistido aquilo para não perder face, para não passar vergonha. Ele falou, não, todo mundo que está no meu reino, e o reino dele era vasto, todo mundo vai temer e vai tremer e vai honrar o Deus de Daniel. Ele honrou Daniel e honrou o Deus dos céus, sendo o rei mais poderoso do mundo naquela época, riquíssimo. Ele se humilhou perante Deus. Essa é a atitude correta perante prosperidade. Deve nos humilhar, nos rebaixar. Paulo, na abundância ou na escassez, na adversidade ou na bonança, ele aprendeu a se contentar. Filipenses 4:11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. E em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, porque posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Muita gente conhece esse versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém, aleluia. Tá, mas lê os versículos anteriores. Que diz o quê? Se eu tiver com fome, está tudo bem. Se tiver escassez, problemas, adversidade, tudo bem. Eu estou contente. Eu aprendi, em todo o estado que eu estiver, a estar contente. Com muito, com pouco, com fome, farto, não interessa. Eu estou contente, satisfeito e alegre. Essa é a atitude que devemos ter, aprender a ser contente. Não quer dizer que nós não devemos buscar
o almejar ter alguma coisa. Não, não é isso que está dizendo. Mais uma vez, é o nosso relacionamento com essa busca, com esse desejo de querer provar alguma coisa para alguém. Isso aí. É de viver para Mamão e não viver para Deus. Resume-se a isso. Está na escassez? Ore. Ore e faça a sua parte. Faça a sua parte. E crê e espere no Senhor. Não é displicência, não é preguiça, não é descaso. Ore, faça a sua parte e espere no Senhor. Está com abundância? Ore também. Está com abundância? Doe. Pastor, o que quer dizer doar? Quer dizer dar. Está com abundância? Dá. Mas, e se amanhã faltar? Tem um Deus no céu. E aquilo que está te sobrando hoje, foi Ele que deu. Ele pode te dar amanhã. Ah, não, vou não, porque eu não sei. Isso aqui é 10 anos, pastor. Isso aqui é 20 anos. Eu preciso... Está entendendo qual o problema? Está na abundância? Dê. Não, seja generoso. Não estou falando aqui na igreja, na oferta. Não estou falando isso. Estou falando seja generoso como um todo. Não seja mesquinho. Porque com a mesma medida que você mede, vai ser usada para medir para vós. Pastor, esqueci as palavras. Estou sem palavras. Eu quero que os outros usem a medida desse tamanho assim, ó. Então eu tento usar uma medida desse tamanho. Ah, não, pastor, eu vou usar minha xícara de cafezinho. Ah, pode usar. Eu vou usar a bacia. Quer usar a xícara de cafezinho? Não tem problema. Você que escolhe. Você que escolhe. Resumindo, que já é hora, né? A armadilha da abundância, testa nossa gratidão a Deus. Testa nossa gratidão. O 18, versículo 18, antes te lembrará, antes, ou seja, antes que você seja orgulhoso e achar que você é o tal, te lembrarás do Senhor teu Deus. Quer dizer isso? Você vai ser grato a Deus. Você vai reconhecer e vai ser grato a Deus por tudo que Ele te deu, por tudo que Ele te fez. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir as riquezas. Veja bem, é Deus que está dando força para você adquirir a riqueza. Então Deus não é contra você ter riqueza. Agora não se esqueça. Não desobedeça, não desonre, não esqueça. Não deixe para trás. Porque é Ele que te dá forças para você ter a bendita riqueza que vocês tanto querem. Agora só cuidado para não esquecer que foi Ele que te deu. Não se achar o tal. Para não se achar independente de Deus. Quem é Deus? Que essa é a armadilha. Como rico tolo. Então fuja da armadilha da abundância. Eu não falei fuja da abundância, mas fuja da armadilha que a abundância pode se tornar em nossas vidas. E na advertência, corra para Deus. Como nós naturalmente fazemos e devemos fazer. Mas na prosperidade, cuidado para não se exaltar e se afastar de Deus. E muitas vezes, sem alcançar a tão desejada e perigosa prosperidade. E por último, nunca se esqueça de Deus. Lembre-se sempre que é Ele que nos dá forças.